amados! Bom, como vocês puderam perceber, hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Afinal de contas, o que foi a Reforma Protestante ou o que é a Reforma Protestante? Mas, antes de falar de tudo isso, Lutero, 95 teses, tudo isso, nós precisamos falar do motivo pelo qual teve que existir uma reforma. Para falar sobre isso, nós temos que voltar lá atrás, no nascimento da igreja, que foi lá em Atos 2, não é? Onde o Espírito Santo desce, revestindo ali os apóstolos, né? E foi a primeira vez onde eles saíram anunciando o evangelho a todos os povos. Né? E eles ensinavam tudo aquilo que ele tinha aprendido de Cristo. Eles não ensinavam doutrina nova, né? Os apóstolos sempre falavam aquilo que Cristo tinha ensinado para eles. Então a gente vê que Atos 2, onde aconteceu o Pentecostes, foi o início da igreja, né? Ali se originou então que os apóstolos começaram, como nós bem dizemos, a pregar, a anunciar o evangelho, a criar igrejas. Então a igreja passou a ter forma a partir do Pentecostes. Aí os apóstolos foram indo e foi passando o tempo ensinando até que todos morreram. E a maioria deles foram mártires, né? Morreram por causa da sua fé. Uns foram crucificados, outros foram mortes terríveis, trágicas. O último que morreu foi João, o apóstolo João. Aí entrou então a era que chama a era patrística, né? A era que foi a era dos pais da igreja, que vieram os sucessores dos apóstolos, que entre eles está Agostinho de Hipona, também tem Tertuliano, que inclusive traduziu a Bíblia para o latim, e teve muitos outros, mas esses foram dos principais, né? Até então a igreja ainda tinha a sua forma. Ela estava sendo perseguida, estava sofrendo mártires, mas ainda tinha a sua forma, ela ainda estava resistindo, né? Eles eram perseguidos porque eles pregavam o evangelho em si. A igreja ainda tinha a sua base. Mas a igreja seguiam as doutrinas dos apóstolos e os apóstolos seguiam a doutrina de Cristo, ou seja, então o ensinamento de Cristo ainda estava prevalecendo. Até que houve uma grande tragédia, né, que foi quando o imperador Constantino, na era dos anos 300, ele então se declarou cristão e deu liberdade para a igreja. É aí que começou a dar tudo errado. Nem toda liberdade é boa, né? É porque a igreja estava sendo perseguida e o imperador se declarando cristão, aí cessaram as perseguições. Agora todo o império era cristão, né? Todo o império agora era cristão, porque afinal de contas era a religião do imperador. Se fosse perseguir, tinha que perseguir o próprio imperador. E com isso a igreja foi tendo essa liberdade, muitas pessoas foram se adaptando aí ao cristianismo. É aí que começou a grande deforma, né? Que essa forma que foi tomada pelos apóstolos, pelos pais da igreja, começou a ser deformada com os ensinos errados dessa nova igreja que estava tendo liberdade. Então foi começando a adentrar muito coisas pagãos, muitos ensinamentos antibíblicos, né? Então, para citar algumas das coisas, né, que foi entrando, a idolatria a ídolos, né, o culto a Maria, a infalibilidade do Papa, né? Dizem que o Papa é infalível, não falha, né? Papado. Criaram o papado como se eles fossem sucessores dos apóstolos, né? Eles colocaram coisas novas e tiraram ensinamentos que Cristo tinha colocado. Então eles deformaram a igreja, né? Deformaram a sua base toda, né? Toda aquela base que os apóstolos trouxeram, que Jesus trouxe, né? Agora eles estavam tirando essa base e colocando um outro fundamento, né? Um outro fundamento que não era Cristo. Por que eles tinham tanto poder assim? O Papa tinha tanto poder assim? Porque nessa época a igreja católica, ela era como se fosse a lei, a grande lei naquela época. Então tudo que o Papa dizia era verdade. Inclusive na Roma mesmo não existe até hoje, né? Até hoje é assim. Quem rege a Roma lá é o Papa, né? E naquela época só os maiores tinham acesso à Bíblia. Só os cabeças tinham acesso à Bíblia. Por quê? Para que pudesse manter aquela hierarquia, né? Os plebeus, os pobres, aqueles que... O povão não podia ler a Bíblia. O povão tinha que ouvir somente do que eles falavam. A gente pode olhar e falar, nossa, mas por que o povo não criticava? Por que o povo não falava nada? É porque o que o povo acreditava era aquilo que eles ensinavam. Porque eles tinham a Bíblia, então o povo acreditava que tudo que eles ensinavam era a Bíblia, era o real, era o que Deus queria. Então eles foram manipulados, né? Então nesse momento a igreja ela começa a perder a sua forma. Mas ainda assim, dentro desse meio, surgiram alguns pré-reformadores. Sim, e esses homens eles não aceitavam o que a igreja que havia sido deformada ensinava, porque eles
ainda criam nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos primitivos. Esses homens então criticavam a Igreja Católica, mas eles não tiveram a força que lá na frente Lutero teve. Entre eles estava Jerônimo Savonarola, que foi um pouquinho antes de Lutero. Tava também ali o John Wycliffe, né? Tinha também o John Hus. John Hus, que na verdade profetizou a vinda de Lutero, né? 100 anos antes ele disse: hoje vocês matam um ganso, queimam um ganso, né? Mas em 100 anos virá um cisne e esse vocês não vão conseguir queimar. Sabendo que esses foram os pré-reformadores, que eles foram sim essenciais para o que nós temos hoje. Mas aquele que enfatizou mesmo a reforma protestante foi Martinho Lutero. Então chegamos nele, o grande reformador Lutero. Quem era ele? Martinho Lutero. Para falar sobre Lutero, a gente tem que falar sobre o catolicismo romano, onde o catolicismo romano ele era a lei naquela época, ele era soberano, ele que regia tudo. E o acesso à Bíblia era só o Papa e os padres, aos maiorais, restrito aos grandões. E Lutero ele era um dos monges. Então, conforme Lutero ele foi se aprofundando no catolicismo, ele foi padre, né? se tornando isso, ele teve acesso à Bíblia até onde ele leu lá em Romanos. Foi ali que a mente dele deu aquele choque. E ele viu tudo que estava errado dentro do catolicismo e comparou com a Bíblia. Então foi aí que nasceu Lutero, o reformador. Então ele tinha aquela cidade de Wittenberg, né, onde ele morava, onde ele pastoreava. Na verdade ele era padre, né? Então lá que ele lançou a ideia da reforma. Ele viu tudo aquilo que estava errado, né? Ele teve aquela viagem que ele foi para Roma. Ele viu lá as vendas da indulgência, aquela venda daqueles objetos sagrados, você tinha que comprar o osso do apóstolo para você ser salvo. Por que né, foi tão conhecida, né, a reforma? Por que foi tão conhecido os feitos de Lutero? Assim como a gente falou dos pré-reformadores, né, não tiveram tanto sucesso. É porque Lutero começou como um padre, sim, e a gente vê que ele foi líder de grandes convenções. Então Lutero não foi um simples padre, não foi um simples católico. Ele foi conhecido, ele era um dos maiorais da Igreja Católica também naquele tempo, e por isso então que quando ele teve a ideia da reforma, teve essa ideia, ensinou um pensamento, não um pensamento, né, mas voltando às origens, resgatando, né, os ensinamentos dos apóstolos. Então aí por isso que tudo vem a ser conhecido. Tanto o que ele falou chegou até o Papa, né? Qualquer um que fala uma coisa aqui, o Papa fica sabendo. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele pega 95 teses na porta da igreja. E isso é o que marcou o início da reforma protestante. Daí que surgiu tudo, né? Aí que veio todo o escândalo, né? Como ele tinha uma influência dentro do catolicismo, aqueles que acreditavam nele viram aquelas 95 teses na porta da igreja e eles criaram... publicaram, né? Isso, eles publicaram essas 95 teses até chegar na mão do grandão lá, né? E foi uma coisa que não fugiu do controle, né? Não era nem o que ele planejava, né? Eu vou fazer 95 teses para todo mundo ficar sabendo. Não, ele colocou lá porque ele queria convocar um debate. Então ele era um doutor em teologia, então ele podia fazer isso, convocar um debate para que as pessoas debatessem as 95 teses. Mas a turma já leu lá, já escreveu, publicou os livros, e daqui a pouco a Alemanha inteira já estava sabendo, aí foi publicado na Europa, a Europa toda já estava sabendo, então por isso que foi uma coisa muito grandiosa, algo que ele nem estava esperando. O Papa ele pediu para Martinho Lutero se retratar, aceitando 54 apenas, rejeitando 41 das 95 teses que ele tinha escrito lá e pregaram na igreja, na porta da igreja. Porém, Martinho Lutero tinha um prazo para se retratar, mas ele rejeitou, né? Rasgou em praça pública. Rasgou em praça pública. Porque ele estava firme naquilo que Deus tinha colocado no coração dele, né? Se fosse algo fraco, se não fosse algo verdadeiro, ele tinha se retratado naquele momento. Interessante o que ele diz, né? Que ele fala que enquanto eles não dessem uma base bíblica para ele não ia se retratar de maneira nenhuma. Enquanto não me provar na Bíblia que eu estou errado, isso eu não vou me retratar. Ele estava certo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. E o que são as 95 teses, né? As 95 teses que Lutero fez, foi todas elas contra as indulgências, né? Que nós já falamos, que é aquele negócio, vamos dizer, a compra da sua salvação.
né? Você tinha que comprar alguma coisa para que você pudesse obter a sua salvação, ou para que você pudesse tirar uma alma do purgatório, ou até aliviar o seu próprio sofrimento do purgatório. Foi contra isso, então, as 95 teses de Martinho Lutero, que ele não aceitava de maneira nenhuma, ele não via base bíblica para essas coisas. Aí então, como ele reprovou esse pedido de se retratar, ele foi excomungado da igreja, foi tirado fora da igreja. Até então, ele estava dentro da igreja católica ainda. O foco dele não era sair da igreja, o foco dele não era abrir um novo ministério, Martinho Lutero, mas era reformar a igreja católica. Ele falou, não, a gente começou certo, então vamos voltar às origens, vamos voltar ao certo. E dessas principais doutrinas que ele estava ensinando, tem ali a justificação somente pela fé, anulando a compra das indulgências. Tinha também ali o sacerdócio universal, onde todos tinham acesso a Deus, né? Não somente os maiorais, os padres e papas, mas todas as pessoas, qualquer um que pudesse chegar a Deus, poderia se chegar. E a infalibilidade somente da Bíblia, onde somente a Bíblia era inerrante. Quebrando então a infalibilidade do Papa. Exatamente. Né? Dizendo que não o Papa é infalível, mas sim a palavra. Somente né? a palavra. Né? O que torna alguém infalível é estar de acordo com a Escritura. Que essa é a chave da reforma protestante, né? Graças a Deus, né? Como nós já dissemos, graças a Deus mais uma vez, porque Deus usou este homem para nos trazer a verdade à tona de novo, né? E a reforma então começou com Lutero, ela foi influenciando muitas pessoas, foi um movimento totalmente devastador e foi criando muitos seguidores, inclusive em outros países, outras cidades, como João Calvino foi um homem muito influenciado pelos pensamentos de Lutero. Inclusive ele foi um contemporâneo de Lutero, né? Sim. Andou um pouco junto com Lutero, Ele era alguns contatos. E ele se mudou para a Suíça, na cidade de Genebra, e lá então ele estabeleceu uma grande reforma, reformando então toda aquela cidade. Também teve John Knox, que reformou ali na Escócia, teve todo aquele movimento protestante na Escócia. E teve Martin Luther King. Teve também. E para resumir todo esse pensamento protestante, foram criadas 5 solas, que uma delas é a sola fide. Tem também a sola escritura, né? Tem também a sola gratia, né? Tem também. E uma delas é a sola fide. Tem também a sola escritura, né? Sola gratia, né? Sola Christus. E por último, o sola deu glória. E em outubro desse ano nós vamos completar 500 anos da Reforma Protestante no dia 31 de outubro. São 500 anos depois que Lutero fez tudo isso, depois de tudo que aconteceu, 500 anos de grande história, né, de grande Realidade do Brasil, né? realidade do Brasil. Um pouquinho mais novo, né, que o Brasil. E graças a isso, nós hoje temos a igreja chamada Igreja Protestante, né? Como as igrejas evangélicas. Tem várias denominações, Sim, né? Vários ramos, mas que tudo sai da Que reforma. sai da reforma, né? Com os mesmos pensamentos. Todos enraizados bíblicos, nela, né? Enraizado em Cristo, né? Sim. Mas infelizmente, hoje, nós temos umas igrejas que são denominadas protestantes, mas que parecem que estão iguais à igreja católica na época de Lutero. Seguindo os mesmos pensamentos, vendendo indulgência de novo, querendo vender pedacinho do céu, né? Tudo os mesmos ensinamentos disfarçados, com outro nome. É uma igreja protestante disfarçada de católica. É católica disfarçada de protestante. isso. Seria algo meio que catolestante, né? Alguma coisa assim. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse vídeo ficou mais longo do que os outros, né, que tem aí no canal. Mas o tema é importante. Sim, o tema não tem como falar sobre isso. E se a gente falar só da reforma, vocês vão entender o porquê teve o motivo da reforma, então precisava ser longo. É algo bem mais extenso, a gente conseguiu ainda encurtar ele bastante. Sim, com certeza. E Mas o vídeo é também, apesar de ser um pouquinho longo, não passa tudo o que aconteceu na Reforma Protestante. Então se é você interessante falar que você tudo, né? estude, né? você tem aí muitas coisas que você pode estudar na internet, muitos outros vídeos também que você pode ver no YouTube para se aprofundar. Então, muito obrigado por ter assistido. Compartilhe esse vídeo. Esse ano faz 500 anos. Vamos comemorar esse grande marco que aconteceu na história da igreja. Temos as escrituras, né? Voltemos às escrituras. Amém? Amém!